Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy S9 Ultra, o tablet gigante da Samsung, e como foram os testes, o que eu mais gostei de fazer com ele e se também dá para substituir um computador com esse tablet. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então o primeiro ponto que vale a pena lembrar, né, é que o tamanho realmente é gigantesco, ele é maior do que o meu Mac de 14 polegadas, tem 14,6 polegadas, ele já vem super completo, então tem aqui a canetinha, isso é muito bom, adiciona um valor muito legal ao pacote. Aqui já vem com uma capa teclado, que também, na minha opinião, adiciona um valor enorme. Ó, difícil mexer com uma mão só, mas vamos lá. O desbloqueio é com a digital na tela, tá? Isso, e funciona super bem, funciona de uma forma super tranquila. Ele é realmente muito fino e muito leve, então o que isso significa? Que realmente é muito fácil de levar para qualquer lugar, ele é muito leve, muito tranquilo de levar. Ele não aquece, o processador está funcionando super bem aqui com ele, e ele, né, como de costume, não tem ventoinha, então você não tem ruído nenhum, você usa esse tablet no absoluto silêncio, mas com uma tela gigante, uma tela de computador, então realmente é um negócio, é um pacote muito interessante, muito legal. Falando um pouco do teclado, ele tem um raio aqui, não sei se eu chamo de campo de ação, sei lá como é que se fala, mas enfim, o toque ele é bem curto, mas ele é bem firme e passa uma sensação de qualidade bem grande. É um teclado retroiluminado, essas três teclas dá para você configurar, para chamar três aplicativos diferentes de uma maneira mais rápida. Então aqui, você tem uma série de funções legais, interessantes, para você poder usar com esse tablet, que olha, realmente, ó que legal, você pode chamar aqui essa tela com todos os aplicativos, com a lista, você pode chamar os aplicativos que estão abertos, você pode aumentar ou diminuir o brilho, volume, brilho do teclado e assim por diante. Então, inclusive dá para chamar o modo DeX direto aqui, né? Então é um teclado muito completo, e não só pelo tamanho, o tamanho do trackpad, que além de ser grande, ele tem um toque agradável, um toque de notebook com qualidade, não é aquele toquezinho que parece barato do Magic Trackpad da Apple, que é um cliquezinho meio de plástico, sabe? Aqui você sente, até o barulhinho é mais agradável. E assim, a construção disso aqui é muito legal, e o teclado realmente é muito fino, olha, até difícil de mostrar para vocês, ó. Ele é realmente muito fininho, e você consegue tirar esse teclado caso você só queira ficar com ele nas mãos, então é outro ponto positivo interessante. Aqui na parte superior nós temos a câmera para fazer videoconferência, muito bem posicionada, não fica nessa posição aqui lateral como no iPad, fica aqui no meio, então perfeito para fazer uma videochamada, não tenho o que reclamar. As bordas eu achei bem finas, pelo tamanho da tela, e a tela é muito brilhante. Eu estou gravando aqui numa varanda bem iluminada, e consigo ver de forma perfeita, mesmo contra a luz. Então realmente é uma qualidade de construção muito legal. Tá? Aqui ó, nós temos alto-falantes, dois alto-falantes aqui, e dois do outro lado também, ó. Então você tem em cima e embaixo 4 alto-falantes. O som, eu senti que tem um pouquinho mais de grave, está um pouquinho mais encorpado do que o modelo menor, né, do que o S9, e também um pouco melhor do que o S8 Ultra, tá? Então houve uma evolução aí também. Bom, falando de modo DeX, o que acontece? Na minha opinião, o modo DeX está um pouco, infelizmente, eu concordo até com um vídeo que eu vi recentemente do Barba, né, sobre esse equipamento mesmo, o modo DeX parece que está um pouco parado no tempo, não evoluiu muito nos últimos tempos, mas, por outro lado, eu acho que ele já tinha um bom nível, né, ele já tinha uma carinha boa de sistema operacional, então aquela história, não é
à perfeição, mas você faz muita coisa com ele, tá? Então você consegue chamar os aplicativos, você consegue redimensionar as janelas de forma super fácil, super tranquila. Você pode chamar um outro aplicativo aqui, roda bem a maior parte dos aplicativos que eu testei. Vamos fechar aqui. Então aqui, ó, super fácil de redimensionar, de mexer aqui nas janelas. Então tá interessante de usar, sabe? Tá fácil de usar. Uma coisa que eu ainda não acho que tá perfeito, que eu não gosto 100%, por exemplo, se eu quiser chamar aqui um vídeo para ouvir durante o uso, eu não posso fazer isso como uma nova guia, eu tenho que fazer isso como um aplicativo aberto. Tudo bem que tem como redimensionar, deixar até ele pequenininho aqui, ó. Então dá para seguir a vida, entendeu? Mas não é a situação perfeita, porque quando eu saio, ó, tá rolando aqui, ó. Vamos colocar o áudio. Quando eu saio dessa guia, ele corta o vídeo. Entendeu? É culpa da Samsung? Não, é culpa do Android, é culpa do Google, é culpa do Chrome, mas infelizmente tem esse tipo de problema. Mas, que eu falei, dá para se virar fazendo isso que eu fiz. O que eu sinto de tablet de uma maneira geral? Você precisa, em alguns pontos, reaprender a trabalhar, porque ele trata as coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui, ó, fico com o Google Drive aberto, porque o que acontece, ó? Aqui eu não tenho todos os arquivos, o meu acervo inteiro de arquivos, todas essas pastas baixadas aqui e sincronizando com a nuvem, tá? É diferente o tratamento, tá tudo na nuvem. Então você tem que aprender a fazer algumas coisas diferentes. Então, se eu quiser atualizar alguma dessas pastas, que conforme o tempo eu vou, por exemplo, a pasta mercado, tenho meus estudos, ela vai crescendo. De tempo em tempo eu vou ter que baixar essa pasta por um SSD para poder ter o backup aqui, o backup local. Esse é um dos pontos que, por exemplo, eu tenho que tratar de uma forma diferente. Outra forma, por exemplo, se eu quiser subir um vídeo aqui para o YouTube pelo Chrome, eu não vou conseguir subir. Eu vou precisar subir pelo aplicativo do YouTube. Então, assim, tem algumas coisinhas que você precisa mudar o procedimento, mudar a forma como você trabalha, tá? Mas as planilhas que eu tenho de planos de negócios estão rodando perfeitamente no pacote Office da Microsoft aqui. Mesma coisa para os meus textos no Word e minhas apresentações no PowerPoint, está tudo rodando. Então essa parte de escritório eu estou muito bem servido. E uma coisa que eu acho legal, nós temos uma tela realmente muito grande e não é aquela tela quadrada que você encontra, por exemplo, no iPad. Então você tem barras pretas aqui um pouco menores, tá? Então você vai assistir um vídeo, por exemplo, né? Vamos seguir com um vídeo aqui qualquer, tá? Então aqui, ó, seguindo com o vídeo aqui da própria Samsung, a propaganda, vamos colocar aquele em tela cheia. Olha que legal, você fica com um dedinho de nada aqui em cima e embaixo, ó, e tá rolando super bem, o volume desse tablet é muito legal, mas assim, tá rolando super bem numa telona cheia, tá? Então isso eu realmente acho muito legal, e olha, a qualidade da imagem é impressionante, na minha opinião, bem superior à tela que eu tenho no iPad, tá? Tem mais brilho, tem mais contraste, então é outro ponto super positivo. Gosto muito dessa questão da caneta estar presente, porque eu posso fazer as minhas notas, posso escrever, se eu tiver numa apresentação, em qualquer coisa parecida, quiser anotar alguma coisa, ou se eu tiver uma ideia de aplicativo, por exemplo, eu posso desenhar com espaço gigantesco e também posso fazer a edição tanto de áudio quanto de vídeo ou imagem aqui, ó, direto fazendo os cortes mais precisos aqui com a canetinha. Então é muito útil, é muito legal, e rodar o LumaFusion aqui também para mim tá super legal. Não é a mesma versão que está no iPad, é uma versão mais, vamos dizer assim, mais atrasada, mas ela está aí, entendeu? Então eu precisei fazer algumas edições aqui.
eu fiz, deu tudo certo, eu não fiquei na mão. Na semana que eu trabalhei com ele exclusivamente, que eu disse, né, eu tive que fazer algumas pequenas adaptações no meu fluxo de trabalho, mas consegui trabalhar de uma forma super tranquila. Ó, eu consigo redimensionar super facilmente, ó, aumentar, usar a tela cheia ou não, e assim, uma tela enorme, uma tela super legal de trabalhar, tá? Jogos, eles nem sempre ficam tão legais. É interessante você ter um controle, porque principalmente quando você está no modo DeX, fica esquisito. Muitos jogos pedem o toque na tela, né? E não são compatíveis com o modo DeX, mas de qualquer maneira você consegue jogar no modo Android. O modo Android, na minha opinião, principalmente depois aí das últimas atualizações, se não estou enganado, foi o Android 12L, se eu não estou enganado, que criou essa barrinha aqui na parte de baixo e tal, ele ficou com uma carinha melhor, tá? Ele ficou mais interessante de usar do que era antes, tá? Mas claro, ainda em redes sociais, tudo, você vai ter um negócio meio esquisito, porque é tablet, né, gente? É tablet. Vamos saltar aqui só para mostrar para vocês. Então aqui, ó, você vai ter um negócio mais centralizado, aqui muito mais comprimido, mas olha que em compensação você tem essa barrinha sempre presente para poder alternar entre os aplicativos de uma forma super rápida, super intuitiva, simples, e mesma coisa, né? Para você rodar os vídeos, você vai rodar de uma maneira super bem, até em tela cheia, fica super bonito, ó. Só que é o que eu comentei neste vídeo mesmo, né? Você acaba com um pequeno problema aí de áudio quando você está mudando de aba, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Mas, assim, tá interessante, dá para colocar os widgets aqui, isso eu acho legal, coisa que no modo DeX não tem widgets legais, não tem como você fazer as mesmas coisas, mas esse ambiente ele já está bem melhor do que era o ambiente puro do Android, vamos chamar assim, antes de ter essa versão que mantém essa barrinha aqui. Então, realmente, tá legal de usar, tá bem interessante, tá bem intuitivo, bem rápido, e o que eu falei, eu consegui fazer todo o trabalho de escritório, consegui fazer toda a gestão, obviamente, de e-mails, tudo de uma maneira super simples, super tranquila. Editei vídeo, editei imagens, algumas fotos, tranquilamente, tá? Ainda para essa parte multimídia, eu acho que o iPad é um pouquinho melhor na edição de áudio, vídeo e imagem, mas assim, imaginando uma pessoa que não tem o iPad porque não gosta, ou porque não quer gastar todo esse dinheiro, ou porque simplesmente prefere Android, dá para se virar muito bem aqui. A única coisa que eu acho que acaba ficando devendo mesmo é a ausência do Procreate, é o primeiro ponto. Alguns aplicativos mais profissionais, como Final Cut e Logic Audio também, que existem lá no iPad, só para falar os que eu tenho um pouco mais de contato, tá? Tem outros tantos, tá? A edição de imagens também tem o Affinity, por exemplo, o Affinity, que é superior a muita coisa que nós temos no Android. Pixelmator roda muito bem lá também. E aplicativos de música, como aplicativos da Fender, aplicativos da Korg. A Korg tem uma série de teclados que é fantástica e não chegou ao Android. Então, assim, você transforma em um verdadeiro teclado sintetizador, com timbres super legais, bem encorpados, e você consegue ter um rendimento realmente muito bom. E aqui você, infelizmente, não tem esses aplicativos. Não é culpa nem da Samsung, nem do Android, né? Nem do Google, nem de ninguém. É uma questão de interesse dos desenvolvedores em desenvolver os aplicativos para cada plataforma. Então não tem muito o que fazer. Se não foi feito, não foi feito. É a vida, né? Não tem muita alternativa, tá? Esses menuzões aqui, né, tudo grandão, assim, é um pouco estranho no começo, mas é super otimizado para você trabalhar com o tablet com os dedos, né? Não somente com ali o modo DeX, ou com a caneta, ou com o mouse, tá? Ou o trackpad aqui. Então,
é bem otimizado, é bem interessante, ó, funciona de uma maneira super rápida, você tem fácil acesso a tudo, então é um tablet muito, muito agradável de usar. Aqui chamando o modo DeX novamente, que é o modo que eu acabo preferindo usar, tá? Eu acho que fica mais agradável de dividir a tela, dividir os aplicativos, e é o modo que eu gosto de usar quando eu estou trabalhando. Para a parte mais de lazer, eu acabo ficando com o modo Android, mas para a parte de trabalho, realmente aqui que eu me sinto melhor. Bom, dá para substituir um notebook por esse tablet, né, no lugar de um notebook? Olha, sinceramente, gente, eu acho que depende muito do seu trabalho, tá? Se você, por exemplo, é advogado, precisa usar algum aplicativo específico para poder mandar as petições, autenticar no tribunal e tudo mais, não vai rolar. Como não rola o celular também, trabalhar somente com o celular, precisa de um computador. No caso de desenvolvedores de aplicativos ou desenvolvedores de software mesmo, vai também ter esse mesmo problema, não terá as versões disponíveis para você trabalhar aqui. Quem trabalha com engenharia ou com arquitetura, talvez também falte os aplicativos necessários. Mas acho que para o resto, estou sendo bem simplista, tá, gente? Mas acho que para o resto, para a maior parte dos usuários, dá para usar tranquilamente, a não ser que você trabalhe também, como eu disse, né, com uma parte artística, né, de edição de vídeo ou edição de imagens, que aí faz falta um Procreate, algum aplicativo de desenho um pouco mais profissional, aí sim vai precisar ir para um iPad ou vai precisar ir para o computador. Se não, gente, eu acho que para a maior parte das pessoas esse tablet está na medida. E a semana que eu trabalhei com ele foi muito interessante, porque eu não senti falta da tela do meu computador, porque essa tela é até maior, né? Que eu tenho uma tela de 14 polegadas ali, e aqui eu tenho 14.6, então nem da tela eu consegui sentir falta. Com relação ao silêncio, o meu computador também é muito silencioso. A bateria aqui eu achei sim que dura mais. As duas máquinas são silenciosas, mas aqui nem ventoinha eu tenho, lá eu tenho. Não consegui ouvir até hoje, mas lá eu tenho. Aquecimento. Ali, por incrível que pareça, aquece mais do que aqui, mesmo na edição de vídeo. Então, assim, claro que eu tive que fazer algumas alterações no meu fluxo de trabalho, nos backups, no upload dos arquivos, eu tive que me ajustar. Mas não foi uma coisa que me gerou um sacrifício enorme ou perdas enormes, tá? Eu consegui me ajeitar muito bem, tá? Com pequenas alterações, principalmente nessa questão aqui de backup, mas assim, olha, super fácil também de mexer, conseguir enxergar aqui o meu Google Drive, por exemplo, tá? Então, assim, funcionou direitinho, gente, não tenho nenhuma reclamação. E, claro, tem algumas coisas que você precisa se adaptar quando você usa um tablet, tá? Então, para selecionar um texto, você tem que segurar aqui o trackpad, é um pouquinho diferente. Tem algumas coisas que funcionam de uma maneira diferente, mas tudo é uma questão de costume. Dá para trabalhar somente com ele? Na minha opinião, nos casos, excluindo aquelas exceções que eu comentei agora há pouco, eu acho que é possível sim trabalhar e é bem divertido de trabalhar, porque você pode interagir, por exemplo, com a tela aqui, ó, no trackpad, com a caneta ou com o dedo direto na tela também, tá? Então, assim, ela vai te responder dessas três formas. E ainda tem o teclado, e ainda dá para ter o teclado na tela, se você destacar o teclado. Tem muitas formas de interagir com esse equipamento. Agora, você sempre tem que avaliar os aplicativos que você mais usa, como eles estão aqui, se tem alguma limitação que é importante, que é significativa e que vai atrapalhar o seu uso. Se isso existir, não tem como ficar, obviamente, com um tablet que vai te causar limitações de uso durante o seu trabalho. Agora, se você não tiver nenhuma limitação que seja assim realmente significativa, eu acho que dá para trabalhar muito bem. O tamanho do teclado é um tamanho de um teclado de um bom notebook de 14 para 15 polegadas, né? Bem grande, as teclas são grandes. Tem essa linha aqui que não tem no iPad, que você tem várias funções diferentes aqui em cima.
Então, na minha opinião, é um equipamento super completo e que dá para você trabalhar muito melhor do que você imagina, tá? Só que precisa adaptar às suas rotinas, mas é bem interessante, dá para trabalhar muito bem mesmo com ele. Bom, pessoal, então é isso, é o que eu disse, é tudo uma questão de hábito, de costume e de necessidade específica de cada um. Dependendo das suas necessidades, você consegue sim se adaptar ao tablet, e é aquilo que eu sempre falo, né? Acho que tudo depende ali do dinheiro que você tem, se você tem interesse em manter mais de um equipamento nas mãos. Eu venho caminhando para isso, ainda bem devagar, tá? Mas eu venho pensando em manter um único equipamento, e os tablets sempre acabam, por mais que tenham limitações, eu sempre acabo olhando com um pouco mais de carinho para o tablet, por conta do custo ser mais baixo, algumas coisas rodarem bem, como o LumaFusion, por exemplo. As minhas edições são simples, então eu não preciso de nada super, né? Até o 14, o MacBook 14 Pro é muito, né? É muita coisa para o que eu faço, sabe? Só que ao mesmo tempo, como os arquivos estão ficando cada vez mais pesados, eu sinto que, eu tô com o M1 Pro, ele começa, depois da última atualização principalmente, a aquecer um pouquinho mais do que antes aquecia, a demorar um pouquinho mais para renderizar. Então, às vezes eu fico pensando, pô, será que eu preciso de tanto, né? Será que eu preciso de um equipamento tão caro que até é ruim, eu não saio na rua com ele, porque o custo de reposição é muito elevado? E para fazer edições simples, coisas mais tranquilas. Então muitas vezes eu venho pensando de forma séria em partir para um tablet e deixar o tablet na mão ali como um computador principal. Porque eu acho que acaba sendo mais barato, mais simples de usar. Então o dia a dia, apesar de ter que mudar algumas rotinas, para o meu dia a dia talvez faça mais sentido, seja mais interessante fazer essa escolha. Mas ainda é um negócio para fazer devagarinho, pensar com calma. O Mac ainda está novo, né? Então não tem essa pressa toda. Mas uma coisa que talvez até eu faça é abandonar o Final Cut para usar o LumaFusion também no computador, para que essa transição seja mais fácil. Mesmo abrindo mão de algumas coisas legais, né, de editar no Final Cut, mas eu acho que não faz sentido pelo preço, sabe? Ficar escravo de algo que é tão caro, que tem um valor tão elevado, eu acho que fica muito complicado. E hoje, assim, eu trabalho muito bem com o modo DeX, viajei, passei uma semana fora trabalhando muito bem com o S23 Ultra como computador principal. Então, assim, se tivesse levado um monitorzinho portátil, acabou, né? Com teclado e mouse, acabou, que eu já levei mesmo, né? Acabou, eu tenho um mini computador ali para as minhas coisas do dia a dia, tão, assim, mais do que suficiente. De repente é legal manter um computador em casa para coisas que, sei lá, alguma coisa de imposto de renda que é muito específica e precisa ser feito no computador. Aí manter um computador em casa, mas eu acho que o dia a dia, a tendência até para mim é que eu acabe caindo num tablet. Ainda não sei se um S9 Ultra ou o iPad, né, Pro de 12.9, que já está em casa, já estou com ele mesmo, está velhinho, mas está bem, né? É um antes do chip M1, mas está funcionando bem. Mas assim, de repente, para esse dia a dia, eu não preciso dar esse tiro de canhão com um computador tão pesado, tão potente, tão caro para fazer tarefas simples, tarefas corriqueiras e tranquilas, mesmo na edição de vídeo, que é assim, os meus vídeos ficam pesados, os arquivos em 4K, 30 ou 60 frames ficam pesados, mas a edição é super simples, é super trivial, então não precisa ter um computador tão potente para isso. Então, começo a ver a cada dia com melhores olhos aí, com assim, mais vontade de fazer a troca para um tablet, porque eu acho que pode ser suficiente e é mais barato para sair na rua, você sai em paz, para viajar, você viaja em paz, então pode ser uma alternativa interessante também para mim, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!